Oi, pessoal. Professor Maciel, coordenador do Colégio Alfa. E a gente está com mais um episódio aqui do nosso podcast, né? No Alfa Pod. E hoje a gente tá aqui para tratar de um tema muito importante, que é o tema da Mobfog, né? Nosso colégio, mais uma vez, participou da competição esse ano, a Jornada Nacional. E colhemos bons resultados novamente. Estou aqui com o professor Tiago, Tudo bem? Adrian e Gabriel. Bom dia, tudo bom? A gente está aqui para conversar um pouquinho da experiência, né, dos meninos nessa viagem desse ano. Chegaram na semana passada, não é isso? Foi. Chegaram na semana passada e trazendo mais um troféu. Então, a gente está aqui hoje para conversar com o professor Tiago sobre o caminhar, né, desse projeto desde que ele começou. Foi o professor Tiago que iniciou lá no colégio, até o campeonato desse ano, né, até a Jornada Nacional desse ano, que a gente já vem se destacando bastante no cenário nacional do Nordeste, na cidade também. Professor Tiago, se apresentar. Tudo bem, professor Tiago aqui, né? Falando mais um pouquinho sobre a nossa conquista, né? Que começou lá atrás, né? Em 2015 a gente aceitou a proposta, né, de participar da Mobfog, e em 2016 a gente começou realmente com um incentivo bem maior, né? Por parte dos alunos também, eles querendo participar. A gente discutir sobre realmente ciência, física, química, matemática, e começou por volta de 2015 para 2016, né? Então, o caminhar até a gente chegar no tricampeonato foi longo, né? Muitos anos de experiência sendo acumulada cada ano, né? Todo ano a gente faz uma modificação no projeto de modo que ele tenha um desempenho superior, né? Inclusive até para o foguete atual a gente vai fazer modificação também, sempre buscando melhorias, né? É isso que o Colégio Alfa procura, melhorar a cada ano que passa. E é por isso que a gente é referência hoje em lançamentos de foguete a nível nacional, né? Mas nem tudo é flores, né? A gente começou lá atrás sem saber muito o que fazer, os alunos percorrendo todo esse caminho, né? Em busca do conhecimento, e a gente foi aperfeiçoando. Iniciou em 2015, foi, professor? Isso. A gente recebeu a proposta, começou a analisar como é que ia se O comportar. senhor lembra do primeiro lançamento? Lembro. Acho que foi uns 25 metros. 25, em 2015 eu ainda estava no segundo ano do ensino médio, né? O senhor já tinha iniciado o projeto com era nível 3, A gente já começou logo com o nível 4. para um médio mesmo, né? A gente já começou logo no nível mais difícil. Aí foi recentemente, acho que nos últimos 4 anos que a gente começou a implementar, não foi? Eu acompanho desde 2019. É isso, foi isso. 2019 que eu comecei a fazer parte do projeto também, que a gente começou a trabalhar nível 3. Foi nessa faixa mesmo. Porque demanda tempo, o Marcial me acompanha bastante, me deu uma ajuda muito grande, porque se não fosse esse cara aqui também, muita coisa do que a gente evoluiu nos últimos anos no nosso foguete, na base do lançamento, eu sozinho não conseguiria. Coisa que eu iria demorar o quê? Uns 6 anos para conseguir. Esse cara aqui me ajudou em um. E foi trabalhoso. Foi. Para quem não entende, não tá muito por dentro, a Mobfog ela tá dividida em 4 níveis, não é isso? Isso. Nível 1, que ela vai do primeiro ano fundamental até o terceiro. Nível 2, isso é um foguetezinho de canudo. Nível 2 com foguetes de papel, que é para quarto e quinto ano. A gente tem nível 3, que já é foguete de garrafa PET, mais propelido a ar e água, que é para o sexto ao nono, fundamental. E o nível 4, que foi o que os meninos competiram esse ano lá no Rio de Janeiro, com o nível 4, que é o foguete de garrafa PET também, mais propelido a reação química, né? Isso, de vinagre Vinagre e bicarbonato de sódio. E aí, meninos? Conta aí um pouquinho pra gente de como foi a experiência desse ano, desde quando vocês participam da Mobfog. Como foi para vocês saber que vocês estavam classificados para ir ao Rio de Janeiro? Como foi todo esse processo? Respondendo aí a pergunta do Maciel, eu participo do lançamento de foguete desde 2021, que eu venho ali lançando desde o nono ano. E aí tinha uma base ali de 100, 120, 130 metros.
E no primeiro ano do ensino médio foi que eu me interessei bastante. Professor Tiago, participe, que é um negócio maravilhoso, vai que você é classificado para ir para o Rio. E aí tentei no nono, não consegui. No primeiro também não consegui. E no segundo ano do ensino médio tentei. E fui escolhido, graças a Deus, pelas notas acadêmicas. E pelo alcance também, E né? pelo alcance também, claro. Já eu falando um pouco, a primeira vez que eu participo, né, foi esse ano. Claro que teve uma influência do professor Tiago, né? Ano passado ele conversou comigo, Gabriel, e influenciou a nós dois se juntar para esse ano começar. Me interessei quando acho que foi ano passado, quando foi transmitida a live, né? Que foi o lançamento interno. E para mim foi uma experiência bem diferente, né? A relação de você sair do seu estado para ir competir em outro, já que principalmente eu que nunca saí, né, de Alagoas e ir para o Rio de Janeiro disputar uma Olimpíada como essa é uma coisa bem diferente. E é legal isso, porque nessa turma que a gente participou, eu não viajei esse ano, né? Viajou foi o professor Tiago e os dois meninos. Foi a única turma, foi o único colégio de Alagoas, não foi isso? Isso. O único colégio representando o nosso estado, né? Então, olha só a responsabilidade que a gente teve ao sair daqui, né? E eu já falo isso direto para o Maciel, né? Em toda a competição que eu me envolvo, eu sempre boto o maior peso o nosso estado, o nosso município, porque eu sei que é difícil da gente sair daqui, né? E encontrar pessoas como a tia Jo e o tio Marcos que incentiva, estão sempre ali apoiando os projetos, você tem que aproveitar, né? Então, é uma chance muito pequena de ocorrer, então você tem que agarrar ela o máximo que dá. É isso aí. O Gabriel participou, lançou um ano de nível 3 ainda, não foi, Gabriel? Foi, 2021. E tu lembra qual foi o teu alcance nível O 3? alcance foi de 160 metros, não me engano. 160 metros. Essa margem aí. E nível 4 já foi... Aí já foi bem melhor. Ele não fechou nos 200, mas tinha aí de 180. No primeiro ano de nível 2? No primeiro ano. De nível 4, no Aham, caso? no primeiro ano do ensino médio. Sim. E aí no ano passado, que foi dois lançamentos, né? Aí um foi 280 metros, que foi na onde a gente conseguiu a nossa classificação. Aham. A gente tem... A Mobfog, ela é dentro da OBA, né, Tiago? Isso. Ela é uma Olimpíada que está ali junto da OBA. A OBA é a prova teórica de astronomia e astronáutica. E a Mobfog é uma modalidade ali da OBA. E como é que o senhor vê a importância do incentivo dessas Olimpíadas e de todas as outras demais, em especial da Mobfog e da OBA, para a vida acadêmica do aluno, para a construção do aluno? Eu acho que foi o maior acerto, né, que, assim, de um modo geral, a educação fez para a educação básica, porque é um incentivo muito grande e prepara os nossos alunos para a vida acadêmica. Então, você ir lá, se deparar com um problema, não importa qual seja a Olimpíada, né? A gente está falando específico aqui da Mobfog, já que é uma Olimpíada também prática, junto com a OBA, né? Mas ela é de muita importância, porque faz você analisar ali, você vai crescer, se questionar, né? O porquê que aquilo deu certo, o que eu posso melhorar, o que deu de errado, né? Então, tem toda essa análise, essa construção na vida acadêmica dos nossos alunos. Então, ela é de extrema importância, né? Todas elas. Coisa que, na minha época, Marcelo, a gente não tinha nenhuma Olimpíada. Verdade. E a gente está ali sempre querendo fazer algo diferente e a oportunidade que esses meninos estão tendo agora, né? Com o incentivo, a gente também, o professor tem que agarrar também nessa ideia de estar ali incentivando. Mas a gente vê na prática, né? Vou falar em específico da nossa área, né? Que é na área de exatas, a gente consegue ver basicamente de tudo um pouco. Então, você consegue tirar ali daquele campo da imaginação, do quadro, né? Você vê na prática tudo funcionando. E o porquê que pode dar certo, o que você pode evitar para não ter erros. E o pôr a mão na massa é um grande diferencial, né? É uma coisa que faz muita diferença para o aluno, de fato. Porque quando a gente faz a análise dos problemas que a gente encontra na Mobfog, por exemplo, a gente tem que estar ali 100% envolvido e andando lado a lado, né? A física com o Tiago, eu represento a parte da matemática, a gente trabalha muito a parte da matemática também, e também da professora Catiana, que é muito importante a gente citar a Catiana
nesse processo, professora de Química, que é quem deu uma ajuda extremamente importante, né? Para a parte de reação química aí do foguete. E até quando a gente estava lá no Rio, que a gente precisava, né, Marcel? De algo a mais do reagente químico, porque o nosso máximo a gente já deu, né? Que é no limite ali da aerodinâmica, o máximo de cálculo que deu para você aperfeiçoar o foguete. Mas se você não tiver ali junto da química também, o negócio não vai. Então é um conjunto de todas as ciências. Então a gente precisava, eita, Catiana, e aí, como é que a gente pode dar uma melhorada agora? Aí a gente tinha o suporte também. Então é uma equipe, né? Esse é o sinônimo de equipe. A gente poder contar com qualquer um dos membros a qualquer lugar que a gente esteja. Então, a gente lá no Rio precisava dela aqui, ela fazia a parte dela, passava para a gente e a gente aplicava lá na hora. E é muito importante o incentivo das escolas para a participação nesse tipo de evento. Porque no ano passado, que eu participei, viajei com o Thiago e com as meninas no ano passado, a gente tinha várias escolas de Alagoas, inclusive de Arapiraca também com a gente, né? Escola de Maceió, escola de Arapiraca, que participaram da competição. E esse ano já foi mais difícil, né? Só não tinha escola de Alagoas. E a gente vê que o Nordeste ele tem um potencial muito grande, como até o próprio Thiago lá da Mobfog, ele citou no ano passado, que o Nordeste ele é uma das regiões mais importantes para essa parte de foguete educacional e mais relevantes. Bem competitiva, né? Competitiva, e os resultados eles não deixam a gente mentir, nem o pessoal da Mobfog. Exatamente. Mas é difícil, né? Sair do Nordeste para o Rio de Janeiro. A competição só acontece, a Jornada Nacional só acontece no Rio de Janeiro. E a gente não vê tantas escolas do Nordeste participando tal qual as escolas lá do Sul, do Sudeste, né? Como é que o senhor vê enxerga essas dificuldades? O que é que o senhor acha que a gente precisaria fazer para que isso fosse mais... para que a gente tivesse mais espaço na cena, né? Apesar de quando a gente chega para competir. Mas eu acredito que a gente deveria ter mais espaço e mostrar o potencial que a gente tem. Eu acredito que é mais um incentivo de plano de governo mesmo, né? Porque, assim, não adianta só o professor ter aquela vontade, os alunos também. Se você não tiver um apoio por trás, né, fica difícil. Então, é muita coisa que está ali interligada. Coisa que lá o pessoal no Sul ele tem realmente um incentivo adicional, né? Aqui no Nordeste já é um pouquinho mais difícil para a gente. A nossa realidade é diferente, né? Se todos os estados começassem a incentivar as Olimpíadas, a parte prática mesmo, né? Como o Marcel falou, pôr a mão na massa, eu acho que a realidade seria outra. Porque também não adianta só você ter aquela vontade, como eu falei, mas a gente precisa de material para isso. Verdade. E é custo, né? Não é barato. Lançar um foguete desse daqui é caro. Então, requer custo e quando a gente põe a mão no bolso, aí começa a pesar um pouco mais. Então, se os governantes começassem realmente a incentivar, a aplicar isso daí, eu acho que a nossa realidade seria outra. Eu espero, né, que ao longo dos anos essa realidade seja diferente. A gente sempre conversou, né? Em off a gente sempre conversou que, apesar da gente ser competidor de lançamento de foguetes, apesar da gente estar envolvido aí na competição de fato, e a gente sempre compete com a intenção de ganhar, né? A gente sempre quis que houvesse uma democratização maior disso. Porque quanto mais escolas participarem, mais a competição evolui, né? Isso é normal. A competição faz crescer o movimento. E eu acredito que foi anunciado esses dias, né, as jornadas regionais de foguetes. A Copa, né? A Copa Regional de Foguetes. E quem vai sediar a Copa aqui no Nordeste é o estado de Alagoas. Então, isso daí é importante para você ver. O resultado que a gente vem construindo ao longo desses anos, né, já está começando a refletir. A gente já vai ser sede da primeira Copa Nordeste que vai ser representada através da AUB e da Mobfog. Então, isso daí deixa a gente mais orgulhoso em todas as Olimpíadas que a gente vai participar, né? Dá sempre o nosso melhor. E esse ano não tinham outras equipes de Alagoas, mas no ano passado eu me lembro que no top 10 lá no Rio, né?
Acho que tinham 6 equipes de Alagoas no top 10. Era. 6 equipes de Alagoas. Duas aqui de Arapiraca. A nós, outra equipe aqui de Arapiraca. 3 de Maceió e uma de Rio Largo. Se eu não me engano, foi Se isso. não me engano, foi isso. Então, do top 10, 6 equipes de Alagoas numa competição nacional. Então, reflete, né? Faz a gente refletir em como Alagoas é destaque, apesar como o professor Tiago falou, da falta de incentivo que muitas vezes ocorre. A gente participou dessas competições, dessas 3, né? Deveriam ter sido mais, se não fosse a pandemia, mas as que a gente pôde participar, nós participamos. E totalmente com recurso privado, né? Com recurso do colégio. O colégio, como o professor Tiago falou, abraçou a ideia desde sempre, Tia Jota e o Marcos abraçaram a ideia desde sempre e deram a cara a bater para que a gente conseguisse construir nossos projetos. E acreditando sempre, né? Acreditando. Que a gente daria sempre o nosso melhor. Isso aí. E sobre a viagem, sobre a jornada lá, meninos. Conta aí pra gente como é a semana lá, se é cansativo, se é férias, como é que funciona. O que é que vocês esperavam e como foi na visão de vocês? Bom, a gente saiu daqui no domingo, dia 10. Chegamos lá domingo mesmo. Saímos de Aracaju, era 10 horas. Chegamos lá na faixa de 1h30, quase 2 horas. Já estávamos lá no hotel. E aí, segunda-feira, a gente desceu para o Hotel Fazenda, lá na Barra do Piraí, onde é realizado o lançamento de foguete, né? A Mobfog. E foi um trabalho puxadozinho. 6 horas já tinha que estar de pé lá. E tinha um café da manhã, claro. E 8 horas já começava a palestra, tinha os lançamentos nível 2, nível 3. E não parava, só ia parar 10 horas da noite. E assim vai. Semana intensa, né? Que nem o Gabriel falou, era uma rotina durante uma semana sempre no mesmo ritmo, né? A gente sempre acordava antes de 6 horas da manhã para começar o dia. Ia dormir sempre mais de 11 horas, né? Porque sempre nas programações, primeira programação, café da manhã, próximo já tinha uma palestra. Então, é uma coisa cansativa, mas se você levar para outro lado, né? Você vê o quanto você aproveita a experiência, o quanto você tira da viagem, além dos resultados, né? Que a gente conseguiu. É uma coisa bem, não posso dizer, bem... É uma experiência, né? E olha que eles estão sendo modestos, estão botando aí, acordou 6, não sei o quê, 8. Mas, 5 horas estava todo mundo em Tava em pé. pé. Tinha caminhadazinha antes, viu? 5h30. Tinha caminhada. caminhada. Tem todo um processo. Então, para você ver, a disciplina, né? O que leva? Então, se você não tiver disciplina e foco, que foi isso que a gente manteve em todos esses anos que a gente foi lá competir, a gente não teria o resultado que tem. Então, a chave de tudo é isso. Disciplina e foco. Só ressaltando o que o professor falou sobre a disciplina. Não faltou isso ainda bem pra gente. Ele sempre conversava com a gente que nem todo mundo vai para lá, né, com a mesma intenção de competir. Muitas pessoas vão na intenção de se divertir mesmo. Mas a gente viajou, teve uma longa viagem e tudo com o investimento da escola. Então, a gente tem que botar isso primeiramente na cabeça e ver o que o nosso resultado vai refletir com o investimento da escola, né? Então, assim que a gente chegou, ele teve uma conversa com a gente. A gente veio aqui para competir, faça o seu, né? Não se deixe levar na onda das outras pessoas. A amizade aqui é uma coisa que é passageira. Por enquanto, a nossa amizade aqui dentro da competição é nós 3 aqui, nossa equipe. Então, realmente, você vê que a disciplina reflete no resultado, né? Sempre. Exatamente. E é uma competição extremamente organizada, né? Os meninos participaram esse ano, o professor Tiago já é a terceira, eu participei lá no ano passado, e é extremamente organizado. O horáriozinho que está marcado acontece, na hora do almoço, o almoço está pronto, na hora do lançamento, o lançamento acontece, e é uma competição de verdade muito organizada, né, professor? Exatamente. Acontece lá no Hotel Fazenda, na Barra do Piraí, que é uma cidade que fica próximo ao Rio de Janeiro, e o Hotel Fazenda ele fica fechado só para competição. Até para outras escolas que têm vontade de participar e não sabem como é que funciona.
É como a gente sempre fala, a gente quer que escolas participem. E quanto mais escolas participarem, melhor para a gente também, enquanto competidores, porque eleva o nível e eleva o nome do nosso lugar, nosso estado, da nossa cidade. Então, lá é bem organizado, né? Na hora de acordar, a gente tem que acordar. Na hora do café, tá lá. Na hora do almoço, o almoço tá lá. Na hora da janta, a janta tá lá. Não tem o nosso cuscuzinho que a gente gosta aqui, por aqui, né? Nem Fez me falta, lembro. fez Mas, falta. mas acaba, é um período curto ali. Esse ano foram 4 dias, não foi isso? Foram Segunda a isso. quinta. Até ano passado era de segunda a sexta. Então, mas o senhor disse que achou mais organizado esse ano, não foi? Achei muito mais organizado. O pessoal lá não deixou nada a desejar em relação até o início do que estava dentro do programa e o término também, né? Não tem o que questionar. O pessoal da OBA e da Mobfog estão de parabéns. Parabenizei diretamente o Thiago, o professor Canali também pela organização. Eles sempre buscam isso também, né? Se você tem alguma crítica, você chega lá e comenta. Coisa que a gente até teve uma criticazinha no ano passado. A gente Foi, no chegou ano lá para o passado. Thiago, né? Ó, Thiago, isso aqui. Não cabe a gente falar o que foi que houve, né? Mas isso aqui, Thiago, ó, dá para melhorar, né? Quando a gente chegou lá esse ano, foi a primeira coisa que eu percebi já teve uma alteração. Melhorou. Então, eles se preocupam com isso, né? E, Com a organização. e que escutam, flua. né? Escutam muito, de uma maneira muito tranquila. Eles escutam as sugestões que a gente tem para dar. Claro que ninguém vai chegar falando besteira de algo que não faz sentido, mas Isso. em tudo que a gente chegou e que outras pessoas também chegaram para sugerir melhorias, eles, no mínimo, ouviram bem, né? No mínimo, eles ouviram com bastante atenção. E eu acho que a cada ano tem sido melhor, né? Esse ano teve quebra de Isso. recorde geral aí, nacional. Teve em uma das Copas. Uma das Copas, não foi isso? Isso, na Copa São Paulo. E, inclusive, né, aproveitando e voltando a falar da Copa, né, eles demoraram, Marcel, bastante, né, para poder fazer essas Copas regionais, justamente para ir aperfeiçoando justamente essa organização. Eles foram bem claros na hora que falaram sobre isso, em questão de organização, porque não adianta você sair da Barra do Piraí, levar uma competição ao nível que é o lançamento de foguetes para as etapas regionais sem ter um mínimo de organização possível, né? O professor Canali deixou isso bem claro, o Thiago também, né? E eles fizeram um teste no ano passado, inclusive quebraram o recorde nacional lá nessa Copa São Paulo e eles disseram que tem confiança agora de fazer essas etapas regionais, né? Então a gente também está confiante aqui que a gente vai dar o nosso melhor também na Copa Nordeste, né? Sediada, claro, aqui no nosso estado. Então, você ganhar uma competição de lançamento de foguete já é ótimo. E você ganhar na sua casa, se Deus quiser, Melhor a gente vai ainda. trabalhar também para isso, né? É isso aí. Vamos falar um pouquinho desses troféus que a gente trouxe aqui. O professor Thiago participou dos 3, né? Eu tive presente em dois e os meninos em um deles. E aí, professor, vamos lembrar de cada um e das pessoas que estavam envolvidas aí em cada campeonato desse aí que a gente... Em 2018 foi o primeiro, né? Que a Esse gente aqui, né? participou do meio. É o foguete Soyuz, né? Russo. Foguete bem confiável, né? Até hoje ele é lançado, né? Até hoje. O pessoal da Rússia é desse jeito. Na hora que tem confiança em alguma coisa, eles dificilmente mudam. É verdade. Né? Porque às vezes é um problema também, né? Você sempre tem que estar ali buscando, como a gente faz. Né? Sempre melhorar. Mas foi o primeiro, né, que a gente conseguiu. Lembro como hoje. Toda a sensação que a gente passou. A equipe foi composta por 3 integrantes em 2018. O Samuel, a Carol e o Vitor, né? São ex-alunos nossos hoje, né? Isso. Então, um abraço para vocês, quando estiverem assistindo, né? Fizeram Então, parte, né? Isso. Fizeram parte da história. É emocionante. Primeiro, ninguém nunca esquece, né? Verdade. Com toda insegurança, né? Com todo o medo de enfrentar aquela situação nova. E todas as dificuldades que a gente teve, porque a gente teve alguns problemas de vedação com o foguete, a base, né? E a gente ralou muito para poder solucionar esses problemas. Detalhei cada problemazinho que a gente teve para o Marcel, né? Ele até viu toda a estrutura também. Para você ver a confiança que a gente teve de lá para cá, para a gente usar um sistema bem mais sofisticado, né? Hoje. Então, foi de suma importância, né? Não só para mim, no pessoal, mas também, com certeza, para o colégio e para o nosso estado, né? Porque foi o primeiro
Foi o primeiro do de estado. campeão, né, que a gente trouxe. Então, muito importante esse troféu para mim. Inclusive, toda vez quando é para pegar um troféu desse aqui, não sei se vocês já repararam, é o primeiro que eu pego. É esse daí. Porque é diferente, né? E o segundo foi o do ano passado, né? O VLS aqui. O VLS. Foguete aí brasileiro, né? Top também. 2018 e 2022. A gente só não ganhou troféu nesse gap que teve aí justamente porque pandemia, né? Então não foi porque teve a Olimpíada, não. Não teve a Olimpíada, foi tudo suspenso, né? Todo mundo proibido de ficar em casa. E quando a gente retornou, né, participar, efetivamente o professor Canal autorizou, foi no ano passado. Então a gente participou. O troféu é bastante importante, né? Foram 3 integrantes também da equipe, mas o professor Maciel teve bastante trabalho, como já foi dito aqui, né? O ano passado foi o quê, Marcelo? Uns 6 a 8 meses, né, de trabalho intenso. Inicial ao fim, cerca de 8 meses de trabalho. Claro que os últimos 3, 4 ali mais intensificados, né? Foi. Mas desde o início até o final do projeto, 8 meses, mais ou menos. Cada perrengue, cada coisa que a gente passou, lembro como hoje. E é interessante que a gente tinha Claro que a gente tinha a base do projeto pronta já na mente e no papel também, mas ao longo desses 8 meses muita coisa mudou, não foi? Muita. A gente tinha uma coisa planejada, aí quando a gente ia lá executar, percebi que dava para melhorar um pouquinho mais, né? E quando a gente foi olhar do inicial até o final, a gente fez algumas modificações que foram significativas, né? Com certeza. Tanto para a segurança de quem está operando, a base de lançamento e os próprios foguetes também, e para o resultado, que é o que a gente almeja, né? Então tem que estar tudo ali em conjunto. Não adianta você, vou fazer um foguete e botar muita pressão ali dentro, aquele negócio não ser seguro, explodir, aí machucar alguém. A gente se preocupa com tudo isso. Segurança, em primeiro lugar, e o resultado, né? O resultado é a consequência da segurança que a gente vai ter e na segurança de todo o processo e execução do foguete, né? Aí eu e o Maciel, né, participamos. Em 2022, né? A gente levou As 3 três meninas. Raíssa, Duda, Maria Eduarda e Kailane, né? Inclusive, Kailane foi bolsista da UBA no ano passado, né? Isso. Ela tá viajando, acho que nesse fim de semana. Vai viajar no sábado agora. Viajando no sábado, ela foi convidada a ser integrante do grupo da Mobfog lá na turma 7, se não me engano, não é isso? Isso. Turma 7. Então ela vai ter uma oportunidade que a gente, enquanto professor, não teve, que a gente queria ter tido, na verdade, que é de ajudar na organização da competição. Então, Já fica a dica aí, né? Se quiser convidar a gente para participar, né? mas a gente, claro, mas a gente fica muito feliz pela Kailane, porque ela se dedicou de verdade durante esse ano de bolsa de iniciação científica da UBA e está colhendo os frutos, né? Foi convidada, está viajando aí, vai participar dessa competição com experiência diferente, né? Experiência não de competidor, mas de organizador. E eu acho isso muito significativo. E com certeza vai trazer uma bagagem de experiência muito grande para ela. E o quanto que é importante, né, Marcel? Ela ter participado dessa iniciação científica. O quanto que vai enriquecer o currículo da Kailane, né? Então foi um ano, eu acompanhei bem de perto o que ela fez, né? Foi bastante trabalhoso, né? Tudo que ela fez para você concluir uma bolsa de iniciação científica pela CNPq. Não é fácil, tá? Então ela teve muito trabalho, ganhou o certificado dela. Isso daí vai ser de bastante importância quando ela estiver na universidade. E agora, com mais esse bônus adicional, que ela foi até pega de surpresa também, a gente também. Eu não sabia que o pessoal da organização iria convidar os bolsistas para fazer parte da comissão, né? Então, o quanto que a Kailane está enriquecendo, né, o seu currículo participando das Olimpíadas Científicas. Temos outro... Por fim, mas não ainda... A gente espera que não seja o último, né? Com certeza não. Com certeza não vai ser. 2023. 2023, esses 2 rapazes aqui, né? Gabriel, o Adrian. Tivemos também trabalho, como sempre, né? Quero ouvir deles. Diga aí. Na perspectiva de vocês, como foi esse processo aí do início, né? Do lançamento interno até chegar nesse troféu? Bom, a gente ficou sabendo que ali
para a competição em meados de final de julho, começo de agosto. E o projeto em si, ele já estava feito porque a gente utilizou praticamente o mesmo projeto que foi lançado ano passado. A base era a mesma, A né? base era a mesma, o foguete praticamente a mesma coisa, só foi feito algumas modificações. E a gente pegou praticamente o negócio já feito. A base já estava feita, só era mesmo a construção dos foguetes e testar para não levar o negócio sem testar. E aí foi cerca de um mês só que a gente passou por isso, ter que voltar no contraturno, a gente estuda de manhã, tem que voltar à tarde para adiantar foguete, fazer teste e apresentação, que teve a nossa palestra lá na terça-feira. E foi um negócio, assim, cansativo, só que no final das contas você para assim, poxa, se eu pudesse ir de novo, é um negócio gratificante. Eu falo primeiramente por mim, o professor citou que o troféu dele de 2018 é o mais importante para ele. E, obviamente, para a gente, o de 2023 é o mais importante, né? Como o de 2018 é o importante porque é o primeiro, esse é o nosso primeiro. E o primeiro a gente nunca esquece, né? Exato. Como o Gabriel falou, é uma situação, é um evento que você tem vontade de ir mais de uma vez, quando você vai ver a experiência. E sobre o trabalho que a gente teve, eu falo primeiramente por mim, passar uma semana praticamente sem ir para casa de tarde. Eu estudo de manhã, chegava 7 horas da manhã, eu voltava para casa 6 horas da noite, né? Da tarde. Mas é uma coisa que você não se arrepende quando você vê os resultados, né? Se precisasse passar de segunda a domingo vindo para a escola, eu vinha, a gente vinha, aliás, e é isso. Esqueceram do sábado ainda, né? Teve o sábado. Teve um sábado de teste. Teve sábado, né? A gente foi lá para a cidade de Igaci, onde a gente efetuou uns testes. Foi 2 lançamentos que a gente fez e conseguiu uma margem ali de 275. Em um dos, né? Em Em um um dos. deles, né? Outro a gente passou dos 300. E a gente tem uma dificuldade, né, de realizar teste aqui na cidade, porque a maioria dos locais que comportam São o nosso privados, né? lançamento são privados. E a gente precisa de um espaço de mais ou menos 400 metros para fazer o teste. Um local plano e desabitado, né? Sem Seguro, né? sem Pra seguro. Porque um foguete desse ele sai da base a mais de 200 km por hora, pesando ali mais ou menos 2 quilos. Né? Então, um pouco menos que isso. Mas quem é da parte de exatas, se fizer um cálculozinho rápido de cabeça, sabe que sai que é perigoso, né? E a gente faz esses testes lá no Igaci, que é onde Tia Jo tem um espaço lá que a gente consegue realizar os testes. Que bom, né? Que esse ainda é um fator muito importante para a gente, que a gente tem esse espaço, que quando a gente precisar, ele está lá. Mas muitas escolas não tem nem onde lançar, realizar o lançamento desse porte. O que dá até uma segurança maior, né, Marcel? Para a gente poder testar todo o sistema, fazer ali com calma, sem precisar ter gente próximo, né? Uhum. Eu falei que a gente tem que priorizar também a segurança, né? Então, é a segurança de quem está ali manuseando todo o equipamento que a gente desenvolve, mas também quem está ali ao entorno, né? Quem está ao redor. Então, a gente tem que se preocupar com tudo isso. Uma coisa que a gente sempre preza é realizar todos os procedimentos dentro do que a Olimpíada pede, né? Independente de ser teste ou de ser lançamento interno, como a gente faz todo ano, ou qualquer teste de pressurização, de despressurização, a gente sempre faz dentro do que a UBA pede, justamente pelo fator segurança, né? A gente sabe que a gente está com uma bomba ali na mão, a gente tem uma garrafa PET pressurizada com 200 PSI dentro dela, e isso é bastante coisa. E a gente opera sempre no limite ali, No né? limite. Porque para você poder ganhar uma Olimpíada dessa, você não pode ficar ali só naquela zona de conforto. Você tem que ir no limite que a tua máquina te oferece. E, Então, a gente testa tudo antes. e apesar das situações que a gente já teve, de surpresas, que nós já tivemos, banho de vinagre, base quebrando, mas graças a Deus, por todo esse cuidado que a gente tem e por como a gente leva a sério, a gente nunca teve acidente, né? E a gente pretende e espera muito que isso permaneça, justamente porque a gente trabalha com bastante segurança, e tentando ter o maior nível de segurança possível dentro dos lançamentos, né? Exatamente. Eu agradeço aos testes do Maciel, porque há 3 anos lançando, eu nunca tomei um banho de vinagre.
Eu já tomei vários. Falando por mim, né? Você passa o dia fedendo. Primeira vez participando, já tomei um banho de vinagre, né? Na hora dos testes. A gente tem que providenciar um banho pro Gabriel, né? Que todo mundo aqui já tomou banho de banhozinho, vinagre. Ele foi 3 campeão. anos, eu não tomou. tomei um ainda. Mas... Ano que vem. Eita. Ó, os equipamentos de proteção também, né? Isso é o que a Olimpíada pede. Porque, como o professor falou, o professor tá com praticamente uma bomba na mão, então, dependendo do resultado ali, da reação, você não sabe o que pode acontecer, né? Com relação às perspectivas aí, as perspectivas para os próximos anos, próximos níveis, como é que a gente tá aí, professor? Bom, a expectativa sempre lá em cima, né? Como eu falei, eu tenho todo o apoio da direção, da coordenação, né? Então, para mim, o céu é o limite. Então, eu tenho todo o apoio, é só executar. Então, eu acho que o resultado só tende a crescer como a gente para analisar lá desde 2018 até o desse ano, a gente sempre está colocando metragem acima. Então, não espero algo diferente disso, né? Resultado sempre batido em relação ao ano anterior. Por isso que a gente faz todos os testes, a gente se preocupou, né, de fazer essa evolução. Os meninos fazem os testes também nos lançamentos internos também, né? Eles apoiam qualquer modificação que a gente fala, ó, faz aquilo ali, né? Fala para todos os grupos, porque tem que ser algo compartilhado, como o Marcel falou, né? Para poder deixar a competição em um nível maior. Então a gente compartilha quais são as melhorias. Eu não espero resultado abaixo do que a gente conseguiu no ano anterior, sempre acima, né? E eu estou ansioso para a Copa. Verdade. Ganhar aqui na nossa casa. Falando sobre a Copa, né? Como eu falei, a experiência, você ir sair do seu estado já é boa. Imagina você conseguir ganhar Aqui no seu estado. E assim que o professor postou, ele mesmo pode falar, eu e o Gabriel, a gente já foi atrás, né? Foi. Mesmo que a gente não A gente vai. Maceió, provavelmente vai ser Maceió, né? Sempre focado na Vai ser capital. mais pertinho, então a gente vai conseguir, eu acredito, né? Não vi o edital ainda, mas eu acredito que a gente consiga levar mais de uma equipe. Uhum. Tomara que seja, porque aí a gente avalia Sim, essa outra situação aí, né? Mas é isso. Eu sempre busco melhorar tudo o que a gente faz no ano anterior. A gente já está começando a desenvolver os projetos de nível 5 aí, né? Exatamente. Foguete de estado Foguete sólido. de estado sólido. É uma ideia que a gente está trabalhando devagarinho, claro, para não deixar o nível 4 de lado e também para evoluir o nível 5 de uma maneira segura e confiável. Né? Porque o foguete de estado sólido, ele não vai mandar tanta informação como a gente fez até um teste, não, Marcelo, para ver o limite ali de pressurização da garrafa. Foguete de estado sólido é isso, você tem que botar bem distante. Deu certo, a gente vai ver que deu certo. Se deu errado, a gente vai ver só a explosão. Isso. E é interessante essa parte, né? A gente consegue enxergar, e é bem mais simples, na verdade, de testar, né? Um foguete de nível 4, porque você tem tudo ali na mão. E um foguete de estado sólido, só o fato dele sair, dele subir, pegando fogo, já lhe coloca... Você não, no nível 4 você toma um banho de vinagre. No nível 5 você não vai querer tomar um banho de propelente sólido, né? Machuca. Na queimadura forte. Tem coisa boa para os próximos anos, já a gente ainda não... Tá em off, né? Tá em off ainda, mas tem coisa boa para os próximos anos. A gente espera que a gente consiga elevar mais ainda o nível da competição e o nosso também, a partir de umas parcerias aí que a gente está construindo, né? Fazendo esse intercâmbio aí de conhecimento para a gente sempre tentar evoluir o máximo. Com certeza. Então, o que a gente precisar, a gente conta também com a equipe também de 2023, né? Para o ano que vem. E é isso aí, buscando sempre melhoras, né? Isso aí. Evoluir. Deixar os nossos parabéns para a competição, primeiramente. Como a gente falou, é uma coisa muito organizada, então
A Mobfog está de parabéns na pessoa do professor Dr. João Batista Garcia Canale, que é o cabeça da OBA, né, da Mobfog. E deixar os parabéns para a equipe desse ano que foi lá no Rio de Janeiro, deu a cara para bater e trouxe mais uma vez aí o troféu de campeão aqui para o estado, para a cidade e para o colégio. Não é isso? Então, parabéns, meninos, pelo empenho, Adrien e Gabriel, professor Tiago, que a gente tá junto aí nesse caminho. E a conquista é do nosso estado, né? É isso aí. A gente precisa sempre também agradecer muito ao colégio, né? Por todo o apoio, todo o incentivo que a gente sempre teve. Professor Tiago sabe, desde antes de mim, né? Que o que a gente precisa, ter o Gil tá lá para incentivar, o que a gente precisa, ter o Marcos tá lá para apoiar também. Então, não é uma conquista de nós quatro, ou dos três, não, é uma conquista bem que a gente tem muita gente que a gente tem para agradecer. A Gabi, até a Rose lá do F1 e do infantil, quando a gente precisa, ela tá sempre disponível ali tá, pra gente tá sempre evoluindo, né? Catiana, que a gente já citou. A conquista para a equipe de um modo geral, né? É isso aí. Porque cada peça é importante. E o quanto que uma pessoa dessas aí faz falta, né? Então, parabéns ao Colégio Alfa, né? É por isso, na minha perspectiva, eu não vejo algo de diferente, só conquistas e evolução. Justamente porque eu sei que a gente trabalha em equipe, né? E quando você tem realmente uma equipe e pode contar com todo mundo, o resultado não vai ser diferente, né? E você tem ali todo o incentivo. Quem ainda nunca participou, né? É uma coisa que a gente sempre incentiva que os meninos lá do colégio participem. E todo ano a gente vê uma crescente muito grande. Esse ano, inclusive, a gente bateu recorde na quantidade de participantes. E eles levam muito a sério. É muito legal a gente, quando o professor, vê como eles levam a sério essa competição. E a gente está aí também para acolher, né? Qualquer um que tiver disposto a entrar nessa aventura aí do lançamento de foguetes, a gente tá junto aí para incentivar. E na quantidade de medalha também, né? Quantidade de medalhas também, recordistas em número de medalhas. Acho que nós tivemos, vai me fugir da memória agora a quantidade de medalhas, mas foi 90% medalha de ouro. Lançamento de foguete nível 4. Mais que isso, mais que 90% ainda nível 4. E quem tá de fora e quer participar, Colégio Alfa tá sempre aí à frente, incentivando e promovendo. Estamos aqui para acolher, né? Quem quiser Isso aí. vir aprender a construir foguete, está feito o convite. Dá uma passadinha lá no Colégio Alfa e vem conhecer a gente, né? Isso aí. Nosso laboratório, nossos troféus, nosso ambiente, né? É um lugar que acolhe, a gente tá para acolher todo mundo e contar com a ajuda de todo mundo, né? Cada pessoa que chega para somar é sempre bem-vinda. Meninos, para a gente encerrar, Para encerrar, primeiramente agradecer o professor, né? Pelo incentivo desde o ano passado da gente, de mim e o Gabriel, né? Sempre influenciando, sempre ajudando, tirando o tempo da onde não tinha. Nos últimos tempos aí, infelizmente, o professor teve uma caída aí de saúde, mas sempre com a gente, nunca deixou a gente sozinho, sempre verificando tudo que a gente fazia, foguete. Lá no Rio, mesmo não podendo estar na área de lançamento, sempre ajustando a gente e orientando. E agradecer à escola, né, pelo patrocínio, pela ajuda. E é isso. Bom, agradeço também a Deus, primeiramente. Agradeço ao Colégio Alfa e principalmente ao professor Tiago. Como eu disse, eu venho desde o 9º ano lançando, tentando a classificação para a Mobfog. E no ano passado eu disse ao professor, no ano passado, nesse ano, se eu não conseguir uma classificação, não vou participar mais da Mobfog, para mim já chega. E o professor, não, rapaz, não deixe não, você vai conseguir. E aí não é à toa que esse ano foi a classificação, eu fiquei muito feliz, estava nem acreditando. E fica um recado, né? Não desista dos seus sonhos, mas difícil que seja, distante. É só um negócio da nossa imaginação e a gente consegue, a gente vai além. professor, Muito bem. Agradeço, né, aos meninos pela dedicação, sem igual, foram perfeitos, né? Tudo que a gente planejou foi executado, né? Conversamos, trabalhamos em equipe, tá? Então não tenho o que questionar em relação à equipe, né?
E agradeço o Maciel, a Gabi, né, por todo o apoio, tudo que eu precisava chegava junto, não demorava muito, a gente estava lá sempre trabalhando, contando com eles, né. Tia Jo, tio Marcos, né, por todo o incentivo, todo o patrocínio, tudo, né. Então, por toda a nossa equipe, a professora Catiana também, os demais professores, mesmo não sendo da área de exatas, também chegava lá para dar um apoio, né. E aí, mais uma, né? Vamos lá, vamos botar focando, vamos trabalhar, tudo dentro da seriedade, né? Então, cada componente ali dentro do Colégio Alfa foi importante para as nossas conquistas, né? Mesmo sendo de forma direta ou indiretamente. Então, agradeço a todos e, se Deus quiser, aqui só é o começo de várias conquistas que o Colégio Alfa vai estar proporcionando para a nossa cidade, né? Para o nosso estado e para os nossos alunos. É isso aí, né? A gente não pode esquecer dos meninos que participaram aí em 2018, as meninas de 2022, né? Também agradeço bastante por fazer parte dessa equipe. Eu fui aluno do professor Tiago lá no ensino médio e hoje a gente poder trabalhar junto é bastante significativo para mim, né? E eu acredito que para ele enquanto professor também, Com porque certeza. a gente enquanto professor sempre espera que nossos alunos Sejam melhores, né? sejam melhores. E ele é. Mas é uma coisa que é bastante interessante, né? Bastante legal. Agradecer ao colégio, agradecer a todo mundo que esteve junto com a gente. A conquista não é só nossa, não é de nós quatro, não é de vocês três, é como a gente já falou, é do colégio, é de todos os professores, né? O que a gente ganha enquanto colégio, a gente ganha junto. Independente de Exato. ser no esporte, independente de ser no lançamento de foguetes. É o colégio que está ganhando, é a cidade que está ganhando, é o estado. Então, a gente vai seguir firme nessa caminhada. A gente sabe que vai poder contar com os meninos aí nos próximos anos, assim como a gente contou com os dos anos anteriores. E é isso. O Colégio Alfa foi tricampeão da Mobfog, né, da Mostra Brasileira de Foguetes, etapa nacional, lá no Rio de Janeiro, aqui, em 2023, e com ótimas perspectivas e expectativas para 2024. Certo? É isso aí. Então, é isso aí. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, 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 tchau, tchau.